A aspirina é um medicamento antitérmico mundialmente conhecido e em 2022 completou 123 anos desde o seu registro. O princípio ativo deste medicamento é o ácido acetil salicílico, que é um ácido orgânico fraco. Considere uma solução aquosa preparada por meio da dissolução de 18 gramas de ácido acetil salicílico com 100% de pureza em 1 litro de água na temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm. A concentração de H+ nessa solução é igual a 5,7 vezes 10 na menos 3 mol por litro. E a SpaceX forneceu o log de 5,7 e a fórmula molecular do ácido acetil salicílico. E baseado nessas informações, e considerando que a solução se encontra em equilíbrio químico, nós temos 4 afirmações que a gente quer ver, o que está correto. Que esse tipo de questão, diga-se de passagem, antes da gente iniciar a questão, é bem clássica da SpaceX, Mas vamos lá. Nessa situação aqui, a gente vai procurar, e aí eu tô falando no contexto de prova, tá, pessoal? O que a gente sabe e o que é mais rápido de fazer. Então, na minha avaliação, eu acredito que ao analisar a afirmação de número 1, a grande maioria dos candidatos provavelmente ficou meio bugada na hora de analisar a afirmação de número 1. E por que eu tô falando? Aliás, eu não vou falar agora não. Fica até o final. No final eu falo por que essa número 1, ela tá meio bugante na avaliação do professor Marcelão, tá bom? Então fica no final do vídeo, eu explico para vocês por quê. Então eu acho que a grande maioria da galera viu que a 2 estava fácil de fazer. Por quê? Porque a questão, ela já disse pra gente a concentração de H+ nessa solução. Então a gente não tem trabalho nenhum agora para analisar número 2, a não ser fazer essa seguinte análise, pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H+, tá? Então assim, isso é o básico do básico do básico da análise de pH, que é um assunto, galera, que tá todo mundo careca de saber que cai na SpaceX, Se você já fez provas anteriores, você tá ligado nisso. Então, já que pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H+, então, menos. Então, se a concentração de H+ é isso daqui, usando as propriedades de log, então, log de 5,7 é 0,76, já tenho aqui. E aí eu vou somar com o log de 10 na menos 3, que é menos 3, Então, pH é igual a menos 0,76, menos 3, eu vou ter que pH é igual a menos, então fazendo o cálculo aqui dentro, vai dar menos 2,24, logo o pH é igual a 2, menos com menos vai ficar positivo, Então vai ficar 2,24. Então tá vendo, que a 2, rapidamente eu analisei e vi que está errada, tá? Então essa afirmação está errada, então eu elimino a alternativa E, aliás, a alternativa D, corrigindo aqui, a 2 está errada, e elimino a alternativa C, tá vendo? Eu eliminei 2 alternativas aqui. Aí, vamos fazer a análise da 3 aqui para ver se está rápida e fácil de fazer. Eu estou trabalhando com a adição de ácido clorídrico, deslocando o equilíbrio no sentido reagente. Então, estou trabalhando com deslocamento de equilíbrio. Galera, o que a gente aprende quando a gente estuda o equilíbrio formado na ionização de um ácido? Então, para qualquer ácido, tá? Então, eu vou ter, o ácido em equilíbrio, E naturalmente isso daqui em meio aquoso, Então, o ácido em meio aquoso, aí ele vai liberar uma quantidade de H+, e eu vou ter o ânion relacionado com aquilo ali, tá? Naturalmente, vai variar muito a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Então, assim, por uma finalidade didática, eu vou colocar aqui um X, considere que X é um número de hidrogênios ionizáveis. E aí, eu vou ter justamente o ânion, relacionado com esse ácido, onde eu vou ter que a carga do ânion vai ser relacionada justamente com o número de hidrogênios que saiu, e claro, essa carga é negativa, já que ele é um ânion. E aqui também o meio aquoso, e aqui é um meio aquoso, tá? Então a gente tem aqui, um equilíbrio químico geral de ionização dos ácidos. E aí o que acontece? Se eu adiciono um ácido clorídrico, o HCl, o que vai acontecer? Esse ácido, ele é um ácido forte, ele vai ionizar e vai liberar o H+, que eu tenho que levar em consideração que eu tenho o efeito do íon comum, A gente estuda isso quando está fazendo análise lá de deslocamento de equilíbrio, e a gente tem o efeito do íon comum. Então, se eu estou acrescentando um outro ácido que vai liberar o H+, o outro ânion, no caso o cloreto, seria um íon espectador ali, Então, no caso o H+, eu estou aumentando a quantidade de H+, e aí de acordo com o princípio de Le Chatelier, então o equilíbrio químico tende a se deslocar no sentido de minimizar os efeitos da perturbação, Então a perturbação aqui foi o acréscimo de H+, então se eu estou aumentando a concentração dele, eu desloco o equilíbrio químico para a esquerda,
invertida, né, no sentido contrário. O sentido contrário é o sentido da reação inversa no sentido de formação do reagente ali. Então a 3 está correta, tá? Então sabendo que a 3 está correta, então eu vou eliminar qualquer alternativa que não tenha a 3 como certa, que é o caso da letra B, tá vendo? Então eu elimino a letra B e fico entre a letra A e a letra E, tá bom? Aí agora a gente vai para a análise da afirmação 4, que diz que a adição de hidróxido de sódio à solução promoveria um aumento no valor do Ka. Galera, o único fator que altera valor de constante de equilíbrio, o único de todos, é o fator temperatura, o que não é esse caso aqui. Então, só a temperatura que altera valor de constante de equilíbrio. Então, com base nisso, eu elimino a letra E, já que está errada, e aí já chego na alternativa correta. Veja que eu resolvi essa questão aí com mais ou menos aí uns 5, 6 minutos aqui de explicação, né? Claro, né? Como eu sei a matéria, eu vou resolver mais rápido, mas enfim, vejam que aqui eu não precisei fazer muito cálculo para já chegar na afirmação correta, na alternativa correta. Estou fazendo uma confusão com a alternativa com a afirmação, relevem. É o horário que eu estou gravando esse vídeo aqui de madrugada. Então a alternativa é a correta. Agora olha só, lembra que eu falei que eu ia deixar a número 1 para o final? Então por que eu acho que ela é meio bugante? Por que eu acho que a galera ficou meio travada? Então, na minha avaliação, a galera ficou meio travada porque essa questão aqui, ela não disse qual é o número de hidrogênios ionizáveis. Eu acho que alguns alunos ficaram travados com isso, e aí assim, tipo, qual é o número de hidrogênios ionizáveis? Ou essa informação, ou justamente o alfa que a SpaceX aqui não forneceu, que seria o grau de ionização, tá? Lembrando, o alfa é o grau de ionização. Então essas informações aqui, eu acho que faltou na questão. A SpaceX, ela poderia ter feito também de uma outra forma, que é, ao invés de falar o número de hidrogênios ionizáveis ou fornecer o valor do grau de ionização, ela poderia também ter fornecido a estrutura, tá? Então, se ela tivesse fornecido a estrutura, ia facilitar na hora de fazer o cálculo. E por que eu estou falando isso? Existem duas formas da gente analisar esse valor da constante de acidez. A primeira forma que a gente poderia fazer seria o seguinte, ó, a constante de acidez é igual. Lembra que quando a gente faz cálculo de constante de equilíbrio, é produto em cima e reagente embaixo? Então, como o produto do equilíbrio químico ali seria o H+, então eu teria, ó, a concentração de H+, elevado a X, tá? Lembrando que esse X é um número de hidrogênios ionizáveis, tá? Isso aqui multiplicando o ânion, né? Então eu teria lá a fórmula do ânion. Aqui teria a carga do ânion, né? Que é o X. Aí aqui não ia influenciar muito não, porque aqui seria o expoente 1, tá? Já que eu tenho, né, no caso, 1 mol do ácido aqui, ia formar 1 mol do ânion. Então aqui a carga do ânion não ia ser muito relevante não, mas o que eu quero que você entenda aqui, o que eu tô marcando aqui em verde, essa informação aqui seria importante para o cálculo, tá? E aí, dividido pela concentração do ácido que ainda está no equilíbrio, beleza? Então eu posso fazer o cálculo dessa forma aqui, ou então eu posso utilizar a lei da diluição de Ostwald, né? Que é a constante de acidez é igual à concentração em mol por litro do ácido, multiplicando o grau de ionização ao quadrado dividido por 1 menos alfa. Aí, tipo assim, a questão já disse que é um ácido fraco, tá ligado? Um ácido orgânico fraco. Beleza, é um ácido orgânico fraco, então o alfa, ele pode assumir valores, o que? Vem ser justamente menor ou igual a 5%, né? Então, existe uma série de valores que pode assumir esse alfa. A gente sabe, né, que quando a gente tem um ácido fraco, 1 menos alfa vai ser aproximadamente igual a 1, tá? Então, a gente elimina o denominador e fica apenas com Ka é igual a m vezes alfa ao quadrado, né? Que a gente chama de queimados. Se você já assistiu uma aula minha sobre isso, você deve estar ligado no Paranauê. Então, o lance é, a SpaceX quer que eu faça análise da constante de acidez. Beleza. A concentração em mol por litro do ácido tem como eu descobrir, que a questão disse que eu coloquei 18 gramas em 1 litro, eu tenho a fórmula molecular. Essa fórmula molecular aqui, eu vou adiantar aqui, gente, eu não vou fazer o cálculo aqui não, mas tipo assim, cada carbono vale 12 gramas, então eu vou pegar 9 multiplicando 12 gramas, cada hidrogênio vale 1, então essa prova tem tabela periódica, então bastaria você olhar lá, e eu tenho o valor do oxigênio, que é 16 gramas por mol, né? Então, vou somar todo mundo aqui, eu vou chegar a 180 gramas por mol. Então, tipo assim, como eu tenho 18 gramas em 1 litro, eu vou ter 0,1 mol por litro, né? Tô adiantando aqui o cálculo.
cálculo. Então, ó, eu tenho como chegar no valor da concentração em mol por litro aqui. Então, ó, Ka é igual a 0,1, que é a concentração em mol por litro, multiplicando o alfa ao quadrado. Então, a SpaceX não forneceu o valor do alfa. Então, eu não tenho como fazer essa análise para descobrir o Ka, para ver se é realmente aquele valor que a SpaceX deu, que é 3,2 vezes 10 a menos 4. Então, percebam que por essa via ficou meio ruim de analisar. Agora, vamos ver por essa via aqui, essa via mais clássica aqui. Beleza. Para eu poder descobrir qual é a concentração do ácido que eu tenho no equilíbrio, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer aquela tabelinha de concentrações, tá? Então aqui, se você tá olhando essa análise da 1 e tá achando tipo, caralho, Marcelo, não tô entendendo nada. Galera, eu tô contando que vocês assistiram a minha aula sobre cálculo da constante de equilíbrio aqui para poder fazer o acompanhamento junto comigo. Então o que acontece? Lembra que eu falei que a SpaceX não disse um número de hidrogênios ionizáveis? Eu tenho a fórmula molecular do ácido acetilsalicílico, mas eu não sei efetivamente quantos hidrogênios são ionizáveis. Então, se eu fizer a concentração do ácido no início, tá? Então, antes de lá no início lá do equilíbrio lá, ser estabelecido. Então, ácido, aí o H+ e o ânion relacionado com ácido. O que vai acontecer? Lá no início, eu tenho 0,1 mol por litro de ácido ali. E, naturalmente, eu tenho 0 mol por litro de H+, 0 mol por litro do ânion, né? Que um processo ainda não aconteceu. Beleza. Aí, o que acontece? Lá no estado de equilíbrio, né? O que vai acontecer? Eu sei que eu tenho justamente uma concentração no equilíbrio de 5,7 vezes 10 na menos 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 5,7 vezes 10 na menos 3. Só que a parada toda é o seguinte, a SpaceX, ela não me deu uma base, ela não me deu uma segurança para eu saber que a ionização, a proporção é de 1 mol do ácido produzindo 1 mol de H+, produzindo 1 mol do ânion ali. Ela não me deu essa segurança. Se você for parar para pensar, por exemplo, que o ácido sulfúrico H2SO4, a ionização dele vai produzir 2H+ e 1SO4 2-, né? Então o que vai acontecer? Aqui eu tenho uma proporção estequiométrica de 1H2SO4 para 2H+ para 1 desse aqui. Então eu não sei exatamente se a proporção é de 1 para 1 para 1. A SpaceX ela não me deu essa informação. Naturalmente, você que está vendo o vídeo, você talvez poderia pensar assim, ah, Marcelão, mas aí eu posso fazer um teste, eu posso... Sim, a gente pode fazer porque a gente tem esses paranauês de prova, mas efetivamente aqui a gente tem uma construção não muito adequada para a gente poder realmente seguir com a análise. Então, a gente supostamente vai pensar que o ácido acetilsalicílico tem justamente apenas um hidrogênio ionizável. E se por acaso você que está vendo o vídeo é professor de química, talvez você tá pensando assim, ah, Marcelo, mas cara, a gente está careca de saber que o ácido acetilsalicílico ele tem um anel aromático, aí ele vai ter uma carboxila aqui e depois ele vai ter um grupo aqui acetil. Tá, beleza. Nós que somos professores de química, a gente sabe disso, mas efetivamente o aluno ele não vai ter ideia disso aqui, tá ligado? E nem a nomenclatura do ácido acetilsalicílico, não tem nenhuma nomenclatura e o PAC para ele fazer a construção do cara aqui. Então resta aqui nesse caso o achismo. E aí então você, eu vou supor aqui que eu tenho um hidrogênio ionizável porque vai ter uma carboxila ali. Então a gente poderia, né, fazer esse caminho mais simples e aí completar, né, colocando aqui 5,7 vezes 10 na menos 3, seguindo essa proporção de 1 para 1 para 1. E aqui eu ia ter que pegar do 0,1 mol por litro e eu vou ter que subtrair a quantidade de ácido que foi, entre aspas, quebrado para chegar nesses valores. Então eu vou ter que subtrair 5,7 vezes 10 na menos 3. Tá vendo como que a parada aqui é meio complicada e é meio demorada? Eu vou prosseguir aqui de qualquer forma, tá? Eu vou prosseguir aqui, porque se não continuar o pessoal vai reclamar. Então aqui eu vou chegar num valor X que eu vou fazer esse cálculo agora. Então eu vou ter 0,1 e eu vou subtrair da quantidade de ácido que por estequiometria, né, dada essa proporção aqui que eu tô supondo, e aí eu tô pensando com a cabeça do aluno. Você que é professor de química, você que está num nível mais avançado, eu quero que você pense com a cabeça normal do candidato, que nessa visualização que eu tô fazendo aqui, seria muito difícil do cara chegar. Nem a fórmula molecular aqui, ela dá muito parâmetro para ele chegar. Bom, eu acho, né? Isso vai que tem um doido aí que fala, não dá para saber. Mas enfim, continuando
daqui. Então aqui o que eu teria? Ó, 0,1 menos 5,7 vezes 10 na menos 3. O que tá aqui meio bosta de fazer esse cálculo aqui, né? O que eu vou fazer? O 0,1 eu vou transformar para notação científica. Deixa eu jogar isso aqui para baixo para poder não confundir. Então eu vou ter o seguinte, ó, para poder fazer o cálculo bonitinho, eu vou 0,1 eu vou passar para 100 vezes 10 na menos 3. Aí agora sim, menos 5,7 vezes 10 na menos 3. Então repete a base 10 aqui, né? E agora subtrai aqui a mantice. Então 100 menos 5,7 vai dar 94,3. Então essa daqui é a concentração em mol por litro do ácido que ficou, tá? Então deixa eu apagar aqui e botar, ó, 94,3 vezes 10 na menos 3. Beleza? Não preciso andar com a vírgula aqui agora, né? Só para o final do cálculo. Agora sim, agora que eu tenho esses valores que eu parti do suposto que seja a proporção é de 1 mol do ácido gera 1 mol, ou seja, eu teria aqui no caso, eu estou supondo que o ácido acetilsalicílico é um monoácido, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores que estão no equilíbrio e vou fazer aquela continha clássica, né? Que é a constante de equilíbrio, que no caso é o Ka, é igual a produtos, então eu vou ter 5,7 vezes 10 na menos 3 elevado a 1, que eu não vou colocar aqui, tá, gente? Eu acho que já deu para entender. 5,7 vezes 10 na menos 3 dividido por 94,3 vezes 10 na menos 3. Aí vamos lá, continuando. Então, olha só. 5,7 multiplicando 5,7 vai dar 32,49. Repete a base 10 e soma os expoentes. Beleza. E divide isso daqui por 94,3 vezes 10 na menos 3. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai dividir aqui essas mantiças, que vai dar 0,4345 aproximadamente. Lembrando, aproximadamente, tá? Aí a gente vai repetir a base 10 e subtrair os expoentes. Então, menos 6 menos 3 vai dar menos 3. Aí agora sim, agora eu vou andar uma casa com a vírgula aqui para a direita. Então vai dar 3,45 vezes 10 na menos 4, né? Subtrai uma unidade. Ó, deu aproximadamente isso por suposição que é um monoácido, né? Então eu chegaria aqui, ó, 3,2 tá próximo ali. Então não tem muito para onde fugir, mas a afirmação de número 1 tá certa. Esse cálculo que eu fiz é com, no caso, o valor exato ali, né, da concentração do ácido no equilíbrio. Se por acaso eu faço esse cálculo, já que é um ácido fraco, lembra que eu falei que 1 menos alfa é aproximadamente 1, né? Então, se eu tivesse colocado aqui nesse meu cálculo, ao invés de colocar 94,3, ao invés de ter colocado 94,3, se eu tivesse feito aqui, ó, 32,49 vezes 10 na menos 6 dividido por 100 vezes 10 na menos 3, se eu fizesse o cálculo desse jeito aqui, eu ia chegar em aproximadamente 3,2 vezes 10 na menos 3 como resposta, tá? Então, galera, essa daqui foi a análise da afirmação de número 1, né? Possivelmente tem outro jeito aqui de fazer a análise dessa daqui, mas ainda assim, eu nem parei para pensar muito aqui em outra saída. Eu também não vi outro gabarito da internet, tá? Eu não sei se outro gabarito da internet comenta isso, mas na avaliação do professor Marcelo, fazer a análise da 2, 3 e 4 permitiria o candidato chegar na alternativa correta. Então, meio que dane-se a primeira, né? Mas ainda assim, eu, Marcelo, acho que para o candidato fazer uma boa análise da 1, deveria ter alguma informação como a estrutura do ácido, para ele verificar aqui que na estrutura da carboxila aqui tem apenas um hidrogênio ionizável, tá vendo? Ou então ter fornecido o valor do grau de ionização, ou ter então fornecido alguns dados para você calcular o valor do alfa, né? Ou então falar diretamente que a aspirina é um monoácido. Se ela tivesse falado só um monoácido, já estava de boa, tá? Enfim, é isso. E, mais uma vez, tudo isso daí para a gente poder ter uma noção de como aplicar no cálculo e não ficar no supostamente e tal, enfim. É isso, galera, é isso. Não sei se vocês concordam comigo que a 1 ficou meio bugada, mas que se dane também que a 2, a 3 e 4 dá para analisar de boaça e chegar na alternativa correta. É isso, galera. Questão de número 33 finalizada.